Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você poder implementar coisas bem legais nos seus projetos. Na aula de hoje a gente vai dar sequência à criação do nosso formulário de controle de login utilizando o VBA, tá? Então, se você quer implementar um formulário como esse, não perde nossa aula de hoje. E essa já é a nossa quinta aula desta série. Então, se você perdeu as 4 aulas anteriores, né, volta aqui na descrição do vídeo e assiste as aulas, que eu vou deixar o link, né, lá na descrição. Assiste as aulas anteriores, porque tá tudo muito bem explicadinho, tem vários detalhes, várias dicas bem legais para você poder construir aí esse formulário, tá? Na aula de hoje, a gente vai fazer a verificação do login. Então, chegou o momento da pessoa realmente tentar fazer o login, né? Então, a gente vai acertar a senha, a gente vai errar a senha, né? Para a gente ver o que acontece e como é que a gente pode fazer essa integração ficar bem bacana. Então, bora lá para o Excel para a gente poder implementar mais um pouquinho de código no nosso projeto. Bom, galera, então a gente está aqui no Excel. Esse é o formulário que a gente está criando, né? Então já tem bastante coisa legal aqui, a gente já fez, né? Então, aqui as etiquetas de ajuda que são bem bacanas aí para interação com o usuário. Fizemos aqui o nosso texto padrão, colocamos os nossos botões, fizemos aqui o botão que está acessando, né, a área de registro e, inclusive, na senha, ele aparece tudo lá com um asterisco, né, para não ficar mostrando a senha da pessoa. E se ela clicar aqui no olhinho, ela volta a aparecer, né, que fica bem bacana para a gente. Quando a gente clica no botão salvar, ele gera aqui para a gente o cadastro desse novo usuário, tá bom? O que a gente vai fazer hoje? Primeiro passo vai ser a gente colocar aquele mesmo efeito do olho lá aqui nessa senha, porque ela está aparecendo sempre a senha que a pessoa colocou, né? Então eu não quero que isso aconteça, tá bom? Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no FRCAD, vou copiar esse botão mostrar, tá? Que é aquele olhinho, vou colocar ele aqui do ladinho, olha. Eu vou encurtar aqui um pouquinho para poder caber ele aqui. Pronto. Então tá lá o BT mostrar. O que eu vou fazer agora? Eu vou mudar o código dessa text box aqui, que é text box senha, tá? O que eu vou fazer? Eu já tenho 2 eventos delas, que a gente já fez, se não me engano, lá na aula 2, tá? Que é o seguinte, primeiro eu tenho aqui o enter, né? No evento enter, eu vou colocar um comando a mais, olha, ponto password char igual, né? Então se ele está ficando tudo ali vazio e black, eu vou colocar o asterisco, que é quando a pessoa vai escrever a senha, né? E no evento exit, eu vou fazer o contrário. Então, ponto password char igual a empty, ok? Então, isso daqui vai fazer aparecer asterisco quando a pessoa digita, só que aparecer o texto normal quando o valor é igual ao texto padrão, tá? Vamos ver isso funcionando. Então, eu entrei, está aparecendo lá, insira sua senha, certinho. Digitei alguma coisa, ele já vai aparecer aqui como asteriscos, que é o que eu quero. O que falta agora? Eu clicar no olho e ele mudar, né? Então, vamos fazer isso. Vou vir aqui no evento clique do olho, então vou dar 2 cliques nele. Vai aparecer lá para mim o BT mostrar, tá? No evento clique. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um if, né? Então, if mi.tbsenha.passwordchar igual a empty, né? Então, se ela estiver vazio, then mi.tbsenha.passwordchar igual a asterisco. Então, se estava vazio, vira asterisco. Else. Então, se já estava asterisco, daí vai ficar vazio. mi.tb, para ele ficar alternando, né? Password char igual a empty. E end if, ok? Vamos ver isso rodando. Então, coloquei uma senha, apareceu asterisco. Cliquei, mostrou o texto. Cliquei de novo, voltou a ser asterisco. Só que ainda tem mais um bugzinho aqui para a gente resolver. Tá lá como insira sua senha, e a pessoa clicou aqui, olha, o insira sua senha virou asterisco. Isso eu não quero que aconteça. Então, eu vou fazer mais uma verificação aqui, olha. Eu vou colocar aqui no mesmo botão if, né? Então, um outro if, né? Um if dentro do outro, tá? mi.tbsenha.value é diferente de tp senha, que é o texto padrão ali da senha, and, né? Também
ali a outra verificação. Né? Opa, deixa eu só colocar aqui, no end at them. Pronto. Então, e aqui eu posso tratar na mesma linha, porque eu tenho só uma ação, né? Então fica bem organizadinho assim. Então, se ele for vazio, daí ele vai perguntar. Se o texto for diferente do texto padrão, aí ele troca para asterisco. Se não, ele não faz isso, tá? Então, rodando desse jeito, tá lá como insira sua senha, eu clico, ele não faz nada, né? Coloco alguma coisa, eu clico, daí ele muda, tá? Então, daí fica bem bacana aqui pra gente, ok? Então, essa foi a primeira etapa. Segunda etapa da nossa aula de hoje, galera. A gente vai fazer ele verificar, né, se o login que a pessoa colocou tá certo e se a senha coincide com aquele login, ok? Então, vamos fazer isso, tá? Eu vou vir aqui no botão login agora para trabalhar. Mas antes disso, eu vou dar um espacinho maior ali, acho que nem precisa, na verdade, e eu vou copiar aqui, olha, um label desse. Esses dois labels aqui, na verdade, que eu já tenho de campo obrigatório, porque eu vou usar lá no meu outro formulário, tá? Vou colar eles aqui. E aqui, olha, o LBV1 eu vou deixar em cima do login e o LBV2 eu vou deixar em cima da senha, ok? Eles já estão com todas as propriedades configuradas, porque a gente já fez isso na aula anterior, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou lá no código do botão login. A primeira coisa que eu preciso fazer é limpar, né? Esconder esses dois LBVs, né? Então, aqui como só tem dois, eu não vou usar aquela estrutura lá do for, tá? Lá eu tinha 4, então justificava um pouco mais. Aqui eu vou fazer isso direto, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer mi.lbv1.visible igual a false e mi.lbv2.visible igual a false, tá? Então, isso daqui vai esconder aqueles dois labels toda vez que a gente fizer o clique. Aí eu vou clicar aqui, olha, vou criar, né, dim vazio as string, que vai verificar se tem algum daqueles campos vazios, tá? E o que eu vou fazer nessa situação? Eu vou fazer duas verificações, uma para cada campo. Então, if mi.tblogin.value é igual a tplogin, que é o texto padrão dele, then, e aí o que eu vou fazer? Vou primeiro colocar ali, né, o meu label para aparecer. Então, mi.lbv1.visible vai ser igual a true, né, mostrando ali esse LBV. E aí depois eu vou falar que vazio é igual a sim, ok? And if. Agora eu vou fazer a mesma coisa para outra caixa de texto, que é a da senha. Então, if mi.tbsenha.value é igual a tp senha. Opa, saiu um valor errado aqui. Value é igual a tp senha. Then, e aí aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Então, mi.lbv2.visible é igual a true e também vazio é igual a sim, ok? Então, isso daqui vai indicar para a gente se algum campo ficou vazio. Se a pessoa, por acaso, deixou um dos dois vazios, eu vou dar uma mensagem de texto, né? Então, if vazio é igual a sim, then, espero que não esteja passando aqui para vocês, pessoal, mas eu tô com os vizinhos aqui com os cachorros bem malucos hoje, que estão latindo pra caramba, tá? Então, se passar, eu peço desculpas, tá bom? Mas, dando sequência, então, se vazio for igual assim, eu vou dar uma mensagem de texto, né? Então, message box, vou colocar aqui uma mensagem. Favor informar todos os campos obrigatórios, né? Vírgula VB critical, porque isso foi um erro, e vírgula, vou colocar aqui, login. Depois disso, end, exit, sub e end if. Então, o que ele vai fazer? Toda vez que a pessoa deixar uma das duas caixas vazias, ele vai vir para cá.
vai mostrar essa mensagem de texto e não faz mais nada, tá bom? Então, como eu sempre digo, faz um pedaço de código, já salva e testa, tá? Então, vamos rodar para ver como é que ele ficou assim. Vou deixar as duas caixinhas em branco, tá? E vou clicar aqui no login. Olha o que aconteceu. Apareceu campo obrigatório lá em cima, campo obrigatório aqui, login no meu rótulo, favor informar todos os campos obrigatórios. Né? Então, beleza, ok. Agora eu vou informar só alguma coisa no login. Testei, sumiu do login, né? Ficou só aqui o da senha. Continua dando erro. Vou deixar o login em branco e vou colocar alguma coisa na senha. Login, novamente, ficou certo, marcou de cima e o de baixo não, né? Agora eu vou colocar qualquer coisa nos dois e ele não vai fazer nada, né? Vai ficar sem as duas etiquetas. Por que não fez nada? Porque a gente ainda não codificou essa parte, ok? Beleza, então com isso já fica bem bacana. O que eu vou fazer no meu próximo passo agora, galera? Agora está na hora de procurar esse login para ver se ele existe lá na nossa base de dados, tá bom? Então, para fazer isso, eu vou criar uma nova variável, tá? DIN_WS_Worksheet. E aí eu vou setar essa variável. Set_w igual a minha PL usuários. Ok? Então, isso daqui vai falar. Toda vez que eu falar para W, ele entende que é a minha planilha lá de usuários, ok? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma outra variável, DIN_LIN_S_double, ok? Que vai servir para eu pegar a informação lá da senha, tá? O que eu vou fazer então, pessoal? Aqui embaixo, depois do último end if, né? Eu vou pegar aquela informação e vou procurar ela aqui nesse campo. Como que eu faço isso? Eu vou mandar ele selecionar a coluna inteira, dar o Ctrl L, né? Vai procurar aqui o usuário que eu pedi, procurando por valores coincidindo célula inteira, tá? E aí o que vai acontecer? Se ele encontrar esse usuário, ele vai conseguir fazer a pesquisa. Se ele não encontrar, por exemplo, não existe nada de FR login ali, ele vai dar um erro, tá bom? Então, esse erro aqui é o que a gente vai trabalhar, beleza? Então, vamos para lá. Como que eu faço isso? Para fazer aquela seleção, eu vou fazer w.range, cifrão A, dois pontos, cifrão A. Selecionou a coluna inteira. Aí, depois, o próximo passo era o Ctrl L. Então, ponto find, e depois eu tenho que configurar esse Ctrl L. Então, o que ele vai buscar? What, dois pontos igual, e aí a informação aqui é o meu tb login. Então, mi.tblogin.value, ok? Depois, eu quero configurar para que ele busque por valores e não por fórmulas. Então, look in, dois pontos igual, xl values, ok? Depois, por último, né, eu vou mandar ele procurar a palavra toda. Então, look at, dois pontos igual, xl role. Vou fechar isso daqui. Então, isso daqui faz a pesquisa. Só que o que eu ia tratar? Eu ia tratar aquele erro. Né? Então, como é que eu identifico aquele erro? Eu faço o seguinte, olha. If essa pesquisa is nothing, né? Então, se essa pesquisa is nothing, then, né? Então, se essa pesquisa por acaso retornou vazio, então eu vou fazer alguma coisa. E aqui eu vou colocar já o meu end if para não esquecer dele. O que eu vou fazer? Eu vou alertar a pessoa, né? Olha, esse seu usuário aí não consta no nosso cadastro. Então, message box, o usuário, dois pontos, fecho aqui, e comercial, mi.tblogin, e comercial aspas de novo, então vai aparecer o usuário, aquilo que a pessoa digitou, vírgula, não consta em nossos cadastros. Por favor, corrigir ou criar um registro. E vai aparecer isso como
VB critical, que é aquela questão de erro. Opa. VB critical. E aqui eu vou colocar a mensagem login. Perfeito. Depois que ele fez isso, exit sub. Então ele não vai fazer mais nada também depois disso. Vamos testar o erro aqui então do login. Tá? Então, vou colocar uma coisa bem nada a ver. Só existe L Araújo, o único login que tem cadastrado ali. Vou clicar aqui em login, ele vai pegar a falta da senha, né? Já esqueci disso. E agora sim, né? Então, ele olha, o usuário apareceu lá naquilo que eu preenchi, não consta em nossos cadastros. Por favor, corrigir ou criar um registro, né? Aí o que eu vou fazer aqui? Vou colocar certo agora. L Araújo, login, não fez nada. Isso é bom. Sinal que ele identificou o login lá correto. Beleza? Agora, o que ele tem que fazer? Comparar a senha. Né? Como que eu vou fazer para comparar a senha? Vamos lá no login. E vamos mais um pouquinho. Agora eu vou criar um else. Quer dizer que não deu aquele erro. Ou seja, foi encontrado. Então, eu vou usar aquela variável lim que a gente definiu antes. Tá? Então, lim vai ser igual ao quê? A linha onde ele encontrou o login, né? Então, w.range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, ponto find, mesma coisa que eu fiz lá em cima, tá? O as, dois pontos, igual, mi.tb login, ponto value, look in, dois pontos, igual, x0 e values, look at, dois pontos, igual, x0 e role. E aqui eu vou colocar um ponto raw, para ele pegar o número da linha onde ele encontrou o login e salvar na variável lim. Qual que é o próximo passo agora? Comparar a senha, tá bom? Então, o que ele vai fazer? If mi.tb login, tb senha, desculpa, ponto value é diferente de w.range, a senha está lá na coluna B, tá? Então, cifrão B, cifrão e comercial lim, né? Ponto value. Então, se for diferente, then a pessoa fez a senha errada. End if. Então, mensagem box, senha incorreta. BB critical, por isso também é um erro. E aqui eu vou colocar acesso ligado. Ok? Feito isso, vou colocar aqui também um exit sub. Né? Então, perceba que toda vez que dá algum problema, né, eu coloco esse exit sub para ele não seguir com o código, tá bom? Vamos testar isso acontecendo, para a gente entender como é que fica essa mecânica. Então, eu vou colocar o nome certo, L Araújo. Vou colocar uma senha bem nada a ver, só digitei qualquer coisa. Cliquei no login, acesso negado, senha incorreta. Agora eu vou fazer o seguinte, olha, essa daqui é a senha que eu coloquei. Agora eu vou colocar senha certa, senha underline teste, tá? Login, não fez nada, isso é ótimo, sinal que ele entendeu que a senha está certa, ok? Que é a próxima parte do código que a gente vai fazer, tá? E agora eu vou fazer um outro detalhe, eu vou escrever em minúsculo, senha teste, né? Senha incorreta. Ou seja, essa estratégia aqui, ela é case sensitive, tá? Então, por quê? Ele está fazendo a comparação do valor com o que foi digitado, do valor da célula com o que foi digitado. E ele difere letras maiúsculas de letras minúsculas, tá? Então, nessa estratégia, ele fica case sensitive, que normalmente é o que a gente quer mesmo para a senha, tá bom? Se você não quiser case sensitive, o que você pode fazer? Você pode jogar os dois para maiúsculo. Né? Você pode dar um format dos dois lados da igualdade, jogando ele para maiúsculo. E daí ele compararia os dois como iguais e não daria nunca esse problema. Tá bom? Mas eu vou deixar aqui no padrão, que é o que a maioria das pessoas acaba usando. Beleza? Bom, então agora o nosso sistema de login em si já está pronto, né? Já está funcionando, tá? Só que daí tem um detalhe aqui, galera. Esse login, ele vai acessar um sistema que a gente ainda não tem, né? Então a gente vai fazer uma simulação de sistema, ok?
E a gente tinha aqui, olha, um nível. Então, por exemplo, o Lucas Araújo, né? Ele é ADM. Então, quer dizer que ele pode acessar todos os níveis, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou criar outros usuários. Ou melhor, nem vou criar outros usuários. Eu vou mudando ali que eu acho que vai ser mais rápido, mais prático, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um outro user form. Eu vou inserir um novo user form. Isso daqui vai ser o meu sistema, tá bom? Esse é o sistema que a pessoa quer acessar lá que você está acessando e tal, tá bom? Vou vir aqui nas propriedades dele. Não vou me preocupar com a estética disso daqui, tá? Porque não é o propósito da aula de hoje. Então, eu vou tirar só esse caption, que me incomoda bastante. Vou colocar um nome aqui de FR Sistema, tá? Então, com isso, ele vai aparecer ali já certinho o FR Sistema. E aí, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou salvar aquele nível em uma variável, né, para que eu possa mostrar só a informação pertinente daquele nível, tá bom? Então, como é que eu vou fazer isso, tá? Eu vou criar um módulo novo. Eu gosto de fazer isso sempre no módulo novo, tá? Então, eu vou chamar esse módulo aqui de MD variáveis, tá? Aqui eu vou colocar variáveis públicas, tá? Então, public, que eu vou chamar de nível as string. Okay? Depois que eu fiz isso, eu vou lá no meu login. Vou vir aqui no botão, né? Então eu já tenho lá todo o código do botão. No finzinho aqui do código, eu vou fazer o seguinte, olha, antes dele fazer o load me, antes dele fazer o FR Sistema Show, eu vou dizer que md variáveis, que eu acabei de criar, ponto, variáveis, ponto, nível, vai ser igual ao nível que está lá naquela linha, né? Então, vai ser w.range, cifrão, né? Opa, o meu nível está aqui na minha coluna D, certo? Então, eu vou pegar cifrão D, cifrão e comercial lim.value. Então, isso aqui vai salvar naquela variável níveis o valor correto, né? Então, o nível dessa pessoa, perfeito? Vou lá para o meu FR Sistema. Aqui eu vou criar, então, um multipágina. Eu vou usar aqui para o exemplo da aula um multipágina, tá? No seu caso, você pode ter o sistema que você quiser, tá bom? Aí, lógico que a estratégia, né, de mostrar ou não que você precisa vai se adequando para o seu sistema. Eu gosto bastante de usar multipágina nessas condições porque eu acho que fica agradável visualmente e também mais fácil de organizar as coisas, tá? Mas enfim, aí fica até o critério. Então eu vou criar aqui um multipágina, vou colocar ele aqui, deixar ele um pouquinho maior aqui só. Vou dar um nome para o multipágina, tá? Então eu vou chamar de MP Sistema, ok? Eu vou mudar esses botões aqui, olha, que eu odeio eles ali em cima daquele jeito. Então eu vou colocar eles aqui, olha, em Tab Orientation. Eu vou colocar como top, como left, desculpa, tá? E depois eu vou vir aqui em Style e vou trocar ele de tabs para buttons. Eu acho que fica mais agradável assim, ok? Vou encostar ele um pouquinho mais ali do lado. O que eu vou fazer agora? Eu preciso de vários departamentos, né? Então vamos dar uma conferida lá no Excel. Eu tenho aqui, olha, 6 departamentos. Então eu vou criar 6 guias aqui no meu multipágina. Como que eu faço isso? Clico com o botão direito aqui nessa parte cinza, nova página, nova página, nova página e nova página. Criei 6. Agora eu vou trocar o caption dessas páginas, porque eu quero que ele apareça o nome dos departamentos ali, tá bom? Então eu vou até colocar aqui do ladinho para eu poder copiar com mais facilidade. Então daqui eu vou copiar para cá, tá? Poderia fazer isso com código também, tá bom? Mas eu não quero ali fazer dar muito trabalho ali no código, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui, olha? Eu vou pegar então a propriedade dessa página, né? Então eu vou abrir aqui a propriedade, caption. Né? Eu vou escrever aqui compras, o do próximo, né? Vou colocar como financeiro, aí a página 3 vai ser logística. Como eu disse, isso aqui também poderia ser feito com código dentro de um for ou de um while ali, tá?
produção, qualidade e, por último, vendas. Perfeito? Fiz isso, vou deixar ele aqui maiorzinho de novo. Percebe que ele ficou apertado ali, né? Eu consigo configurar isso nas propriedades do multipágina. Eu tenho aqui guias, né? O grupo guias, e eu tenho aqui, olha, tab fixed widgets. Tá? Eu vou colocar aqui, eu acho que vai ficar bom, 80, que são pontos. Ah, ficou legal. Ele já coube, ele talvez podia até deixar um pouquinho menor ali para ficar mais justinho, mas enfim, para a gente aqui vai funcionar. Então, vou deixar ele ali como 80. O que vai acontecer desse jeito aqui, galera? Agora, eu vou vir lá no meu user form, tá? Vou criar um código por evento initialize do meu user form, tá bom? Então, eu vim aqui no initialize. Aí, o que eu preciso fazer, galera? Eu preciso, primeira coisa, identificar de algum jeito aquele nível. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, só para a gente entender como isso funciona. Message box, tá? Isso aqui depois a gente vai tirar daqui, tá? Então, message box, o meu é md variáveis.nível. Vamos ver o que ele vai fazer desse jeito. Vou rodar lá o meu login, tá? Deixa eu salvar aqui o código, né? Vou rodar, então ele já apareceu aqui para mim, deixa só eu maximizar aqui para ficar melhor. Pronto, rodar ele aqui de novo. Beleza, então eu vou colocar o login correto, L Araújo e senha underline teste. Aí, cliquei aqui em login, apareceu compras, tá? Então, porque eu toquei aqui, né, eu deixei compras ali no usuário, tá bom? Então, o que vai acontecer? Como tá compras, ele vai ter que identificar que só vai mostrar a guia de compras, tá? E a guia de compras, todas as guias, na verdade, ela tem uma propriedade que a gente chama de index, ok? Então, a gente vai usar essa propriedade para que a gente possa definir. Então, ela vai de 0 até 5, tá? Então, eu vou usar aqui um esquema que deve funcionar bem legal. Vamos testar aqui junto, né? Que é o seguinte, olha, eu vou definir dim w as worksheet, dim pg as double e um dim c as double, tá? Então, pg de página, c de contador. Set w igual a pl usuários, né? E depois disso, eu vou falar para ele o seguinte, olha, pg, que é a minha página, vai ser igual a w.range, aí eu vou olhar aqui no meu Excel, o meu nível está na coluna F, tá? Então, F, cifrão F, dois pontos, cifrão F, ponto find, what, o que eu estou procurando? Dois pontos igual, o md variáveis, md variáveis, ponto, nível, look in, ser igual, dois pontos igual, xl, values, e look at, dois pontos igual, xl, row, tá? E aí eu vou colocar a linha, ponto raw, menos 2. Por que menos 2, Lucas? Porque eu não conto o níveis e não conto o ADM, tá bom? Esses dois não contam e ele tem que começar aqui como compra sendo a página 0. Então, na verdade, é nem menos 2, é menos 3, tá? Porque a compras, a gente viu que é a página index 0, tá bom? Beleza, então isso aqui vai servir para ele identificar lá qual é o index que ele está. Vamos testar se até aqui está funcionando. Message box, PG. Só para a gente testar isso, tá? Então, vou rodar esse código. Ele veio como 0, porque estava a informação lá compras corretamente, ok? E daí ele abriu o sistema. Então, o que vai fazer depois disso, né? Identificou ali a página correta. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, for c igual a 0 to 5, ou seja, todas as minhas páginas, next. É falar o que? Olha, multipágina, né, que é o meu MP sistema, ponto pages. Aí eu vou mostrar aqui o que? O contador, né? Então, o que ele vai fazer com isso, né? Antes até, deixa eu até fazer um outro detalhe. If, né, c igual a pg, se essa é a página
do departamento da pessoa, tá? Então, se essa é a página do departamento da pessoa, eu vou colocar aqui para ele mostrar essa página, né? Então, dem, vou deixar aqui um end if. Então, se a página for igual ao meu contador, ele mostra a página. Então, mi.mpsistema.pages, coloco aqui o contador, então, no caso, 0, né, vai estar na página index 0, ponto visible é igual a true. Else, se não, mi, né, ponto mpsistema.pages, aí c.visible é igual a false, tá? Então, o que vai acontecer assim? Ele vai rodar isso daqui, vou até colocar uma pausa aqui, e ele vai mostrar as páginas que devem ser mostradas e as páginas que não devem, ele vai esconder, tá bom? Então, vamos rodar aqui, olha. Então, ele chegou, C tá 0 na primeira rodada e PG também é 0. Tá? Então, na primeira rodada, ele vai entrar nessa linha aqui. Entrou, mostrou essa página. Agora ele veio C é igual a 1, 1 é diferente de 0, por isso ele vai vir para a segunda etapa e vai esconder essa página. E agora ele vai esconder todas as outras. Tá? Aí eu vou até tirar aqui, vou deixar ele rodar, apareceu só compras. Ok? Então, isso é bacana para a gente. Tá? O que eu posso fazer agora? Eu posso vir aqui no login, né? Eu vou rodar o login, e aí eu vou colocar lá L Araújo, senha, teste, tá? Cliquei no login, apareceu só compras. Beleza, vamos testar outra coisa agora. Vou trocar o departamento do Lucas ali, vou colocar que ele é vendas, por exemplo. Aí eu vou vir para cá, vou rodar o login, né? Eu rodei o login, L Araújo, sem underline teste, login, apareceu só o departamento de vendas. Então percebe que assim ele vai mostrar cada página com o que eu quero. Né? Então, se eu tenho informação diferente, ele vai mostrar informação diferente. Poxa, mas eu quero testar isso. Né? Então eu vou vir aqui, olha, eu vim em compras, vou fazer um outro teste para ficar ainda mais claro isso, tá? Vou vir aqui nas minhas ferramentas dessa página, tá? E eu vou adicionar aqui um label, ok? Esse label aqui é só para a gente poder ali verificar melhor essa situação. Deixa eu deixar ele maiorzão aqui. Vou colocar tamanho 20, por exemplo. Vou deixar ele mais ou menos aqui no meio da página, olha, que seria ali os seus controles, né, as coisas todas que você tem ali dentro. Inclusive, um detalhe, você pode ter um multipágina dentro do outro, tá? Então, se você tiver várias coisas para mostrar de compras, você consegue fazer outro multipágina aqui na horizontal e fica bem legal, tá? E tem alguns sistemas que funcionam assim, fica bem bacana. Então, aqui eu vou deixar compras. Tá? Beleza, vou copiar isso daqui, deixa eu até centralizar ele aqui, alinhado no centro, pronto. Então, compras, vou copiar ele, vou colar outro aqui no financeiro. Na logística. Na produção. Na qualidade. Em vendas. Por que eu estou fazendo isso? Para ficar claro que os nossos sistemas, nossos controles vão mudar também, tá? Então, rodando dessa forma, L Araújo, né? Senha teste, departamento de vendas, todos os controles de vendas. Agora vamos trocar lá o departamento do Lucas, vamos colocar ele na qualidade. Eu me sinto mais confortável, para ser sincero. Né? Então, vou rodar lá novamente o meu login. L Araújo, senha, teste, qualidade. Perfeito, isso já fica bem bacana, né? O que a gente vai fazer agora? Tem o ADM, né? Se eu colocar ADM aqui, vocês vão perceber que vai dar um erro, tá bom? Coloquei ADM, vai dar um erro, tá? Então, vou rodar o login. L Araújo,
senha teste. Aí olha o que aconteceu, não apareceu nada. Por que não apareceu nada? Porque todas as páginas estão escondidas. Ele estava escondendo todas as páginas. Por quê? O meu PG, aquela variável PG que a gente fez, está com -1, tá? Então o PG ficou igual a -1. Aí o que eu vou fazer aqui, olha? If, para resolver isso, né? Módulo variáveis ponto variáveis ponto nível é igual a ADM, then exit sub. Perfeito. Então, nesse caso, sai, né? Não faz nada. Vamos ver isso rodando. Então, coloquei ali e você viu que já apareceu todos, né? Deixa eu fazer pelo login aqui para ficar claro isso. Então, tá lá o nível do Lucas, né? Como ADM. Vou colocar L Araújo. A senha que eu vou pôr é senha teste. Vou fazer aqui o login, apareceu todos os departamentos agora, né? Então, olha que bacana, galera. A gente conseguiu aí fazer um sisteminha com códigos relativamente simples, né? Que faz não só o controle de acesso, não só o controle de login, mas também o controle do que vai ser apresentado para o usuário. E isso é bem bacana, bem legal, tá? Dá para a gente implementar, dá para a gente aplicar isso em várias estratégias diferentes, em várias situações, que fica super legal, fica super profissional, inclusive. Aqui o meu sisteminha está feio, né? Esse meu formuláriozinho, porque a minha estratégia, minha intenção não era fazer um negócio super bonito, mas sim mostrar a mecânica para vocês, ok? Se você gostou dessa nossa sequência de aulas até aqui, eu tenho certeza que você vai gostar muito mais da nossa próxima aula. Na próxima aula, a gente vai falar sobre como vai funcionar aquele botãozinho que ficou esquecido aqui, né? Do esqueceu sua senha, tá? Em que ele vai mandar um e-mail para a pessoa falando, olha, tem alguém tentando recuperar sua senha, né? Manda a senha para a pessoa, aquele negócio todo que alguns sites fazem, tá bom? Então, isso vai ficar bem legal também aqui para o nosso sistema, tá? E reforço, se você curtiu, se você gosta dos nossos conteúdos, se inscreve no canal para você ficar sempre por dentro, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Isso ajuda a gente a crescer, isso ajuda a gente a conseguir trazer cada vez mais conteúdos bacanas para vocês. E se por acaso vocês tiverem algum assunto que você gostaria que fosse abordado, ou ficou com alguma dúvida ao longo da nossa aula, deixa aqui nos comentários e a gente vai tratando isso da melhor forma possível, tá bom? Muito obrigado, galera. Até o nosso próximo vídeo.